Eu sou a Samara, eu tenho 16 anos, estou no primeiro ano do ensino médio, estudo em Paiquerê, em Londrina. Prazer, meu nome é Luciana Nogueira, eu sou fotógrafa aqui do Rio de Janeiro. Eu trabalho com mulheres, eu fotografo mulheres que não são artistas, que não são modelos, mulheres no geral, mas que na hora que eu estou fotografando elas são artistas e elas viram artistas porque elas vivem esse glamour do ensaio fotográfico. Ah, botei até personalizado, ó. É. Vamos lá. Na fotografia, a nossa é o sentido que mais a gente utiliza é a visão, né? Na verdade, é o único. Porque quando a gente tem uma imagem, aquela imagem, ela vai comunicar alguma mensagem. E ela é a única responsável por aquilo, por responder uma pergunta, né? Então, quando eu estou aqui sentada, conversando com a Samara, com um batom roxo, com o cabelo pro alto, com uma cachorra no colo, eu estou passando uma mensagem. Então, uma foto, um vídeo, o vídeo nem tanto, o vídeo tem o áudio, né? Mas uma foto, a visão é o único sentido. E essa mensagem ela vai ser passada, você queira ou você não queira. Então, a fotografia, ela tem esse papel de contar uma história através da imagem, através da visão. Aqui um pouquinho sobre mim, que eu sou faladeira, acho que já deve... Quem viu o vídeo até agora já viu que eu sou faladeira, falo pra caramba, minha mãe falava isso muito, e realmente é verdade. Eu sou sagitariana e eu sou bastante sagitariana mesmo, animada, gosto de festa, fica quietinho, filho. E sou sangue nos olhos, eu, assim, corro atrás dos meus objetivos, principalmente os profissionais. Eu não brinco em serviço. E aqui está um pouco do que eu acredito em relação ao meu trabalho na fotografia. Ali, o que eu falei antes é de mim mesmo, vida louca. Mas na fotografia, eu acredito muito, eu trago valores, passo para as minhas clientes, para as pessoas que lidam comigo, para as parcerias, para as minhas colaboradoras que trabalham comigo. Eu acredito muito nesses valores aqui, que é da ousadia e alegria. Sempre tem que ser alegre, tem que ser legal. E eu sempre vou um pouco além. A ousadia não quer dizer algo ruim, né? Às vezes, como uma pessoa tem uma conotação negativa da ousadia. Ter um cabelo azul é uma ousadia, né? Sim. Então, é isso aí, de ir além dos nossos limites, né? E se permitir ir além. Eu sou muito good vibes e isso faz parte também do meu trabalho. A gente sempre trabalha com tranquilidade, sem tensão. Dentro da fotografia, isso é muito importante, na fotografia de pessoas. Porque quem eu vou fotografar tem que estar confortável ali comigo. Se ela não está confortável comigo, com a equipe que trabalha comigo, isso vai transparecer de alguma forma e na imagem ela vai parecer tensa. Em vez de ela estar com um sorriso natural, vai estar com um sorriso meio duro. Então, é importante. Eu faço tudo para a foto ficar mais perfeita possível, dentro do limite. Ah, precisa ajeitar um negócio, então vai ajeitar. Ah, a mão tá assim, eu vou insistir. Então, eu prezo muito pela qualidade do clique. E deixo isso bem claro para a cliente, até antes dela fotografar, para ela não se assustar, né, um pouquinho. Que às vezes eu sou meio exagerada. Também, outra coisa que eu me preocupo muito com o troca-troca, que é quando umas clientes conhecem as outras e eu sou tipo uma catalisadora, eu sou ali uma mediadora, eu estou no meio do caminho de união de pessoas, tanto de parcerias, de pessoas que trabalham comigo, quanto de clientes. Então, eu estou ali para fazer essas pontes entre mulheres, porque eu acredito que sozinha a gente não chega em lugar nenhum, mas com auxílio de outras pessoas, a gente vai muito mais além. E por que não fazer isso? Eu falo que as minhas clientes, elas são minhas divas, porque eu trabalho o glamour, como eu falei antes. Eu não trabalho uma fotografia para uma mulher que não é artista se sentir como ela é. Eu faço ela se sentir realmente valorizada. Quem não quer viver uma experiência de capa de revista? Quem não quer viver uma experiência de um glamour? Todo mundo quer ser transado, todo mundo quer estar no hype. Então, isso é uma das coisas que eu ofereço no meu
no meu trabalho. Por isso eu digo que eu trabalho em uma fábrica de lacres, porque é um tiro atrás do outro. Não me interessa se você nunca fez um ensaio, se você já fez, mas o seu ensaio vai ser tão bonito quanto outros de pessoas que também não são modelos profissionais. É uma fala que eu sempre trago na minha vida, e eu acho que isso pode ser uma fala que eu acredito muito, é que a gente tem que ser a energia que a gente quer atrair. Eu não posso querer das pessoas uma coisa que eu não dou. Então, eu dou minha alegria para receber de volta. Então, se você quer apoio, você tem que dar apoio. Se você quer carinho, você tem que dar carinho. Você não pode querer ficar só, eu queria tanto que me apoiassem na minha carreira, não sei o quê. Mas você não está fazendo nada para isso acontecer. Você não está dando apoio a outras pessoas para receber de volta. Então, essa frase aí me acompanha desde que eu comecei na fotografia. E isso é o que eu acredito piamente. Aqui eu já entrei um pouco do meu trabalho, né? Eu não trouxe muita coisa de trabalho, até porque eu não queria que essa apresentação ficasse muito extensa. E não estou aqui para ficar mostrando. Acho que as minhas ideias e a forma como eu lido com isso é muito mais importante do que o meu trabalho em si, né? Mas eu trouxe um pouquinho aqui de algumas coisas que é disso aqui que eu estou falando. Essa menina não é modelo profissional. E ela estava daquele jeito ali no antes, sem maquiagem, e depois na foto ela é essa. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, independente de ser famosa ou não, de ter experiência ou não. A gente tira muita foto de celular que fica uma droga aí quando vai fazer um ensaio, a pessoa parece outra, transformada. Né? Se a gente não tem conhecimento de fotografia, então, fica muito diferente. Essa aqui já está bem mais próxima, mas vê que ela tem um algo a mais. A ideia é sempre mostrar uma melhor versão da pessoa. Para mim, a fotografia ela funciona dessa forma. A fotografia ela leva à elevação da autoestima, que eleva o poder feminino. Isso aqui eu deveria ter desenhado tipo um funil, né? Porque, na verdade, a fotografia seria a base, a autoestima em cima e o poder da mulher em cima, sendo o topo. Porque eu acredito muito que nós, mulheres, deixamos de fazer várias coisas por não acreditarmos em nós mesmas. E outras pessoas acreditam e a gente não acredita. E isso não pode acontecer. A fotografia, para mim, é essa ferramenta de mostrar isso para o mundo. Essas aqui atrás são as que trabalham comigo, que eu obrigo elas a fazer foto também. Aqui está um pouco da minha evolução, que o tempo passa, né? Quando eu comecei a fotografia em 2017, essa foto é do meu primeiro ensaio. Eu achei que eu não fui tão mal assim, acho que o primeiro ensaio tá bem legal. Foi a primeira vez que eu fotografei uma pessoa. Eu comprei uma câmera para fazer vídeo de YouTube, de maquiagem, que eu tinha um canal de maquiagem, e eu comprei a câmera para isso, sendo que eu não filmei nenhuma vez. Eu descobri que era mais difícil mexer na câmera do que eu pensava, e eu falei assim, eu vou ter que aprender a mexer nisso aqui, que eu não queria usar no automático. Então, conforme eu fui aprendendo, eu percebi que a fotografia poderia ser uma frente de trabalho para mim. Porque a fotografia, se eu estiver paralisada, se eu estiver fazendo nada, se eu conseguir piscar o olho, eu consigo fotografar. Porque, na verdade, a foto está aqui, ó, na minha mente, ela não está... as pessoas podem me ajudar a montar um cenário, podem ajudar a montar a pose, mas a imagem, ela só está dentro de mim. Então, é uma profissão que eu consigo realizar até eu ficar velhinha. Então, eu pensei, eu sou professora de educação física. Sou professora de educação física, trabalho com danças há muitos anos, há 17 anos, para ser mais preciso. Não parei com a dança, eu continuo dando aulas de dança, mas a fotografia, mais precisamente dança do ventre, mas a fotografia é o meu sustento, digamos assim, muito mais que a dança. Então, quando eu fiz o meu primeiro ensaio, eu tive certeza que eu poderia fazer isso. Eu achava que eu poderia, mas não tinha certeza. E quando eu fiz o primeiro ensaio, estudei pra caramba. Fiz o primeiro ensaio, eu falei, gente, realmente, eu tenho jeito para isso, hein? E aí, foi o que eu precisava saber, né, naquele momento. E aí, início, assim, a gente vai evoluindo. Uma coisa que ninguém conta, o pouco a gente conta, é que nada é do dia para a noite. É fácil mostrar o seu degrau acima sem mostrar o degrau abaixo. É maior relação para você chegar em algum lugar, para todo mundo.
eu fotógrafo, uma pessoa que faça bolo, um músico, sei lá, qualquer profissão. Depende de tempo essa evolução. Quando eu estava hoje pegando essas fotos aqui para colocar, nessa apresentação, eu olhei essa de 2018, eu achava que tinha sido depois. Só que não, foi em 2018. Foi tanta coisa que eu já passei nesses últimos 5 anos envolvida com a fotografia, que às vezes eu lembro, nossa, já tem tanto tempo isso. Porque é muita coisa mesmo que acontece. E aí, essa de 2020 é a mesma menina de 2018. Então, num contexto completamente diferente. Do mesmo jeito que a minha fotografia ela evoluiu por questões de estudo, né, técnica e tal, experiência, as pessoas que me acompanharam no começo também também evoluíram. Eu tenho clientes que eu já fotografei 10 vezes, 11 vezes, e não é uma só não, várias, porque eu nutri esse relacionamento com essas pessoas e elas estão sempre comigo, eu estou sempre inventando uma moda diferente e elas vão, que isso aqui em 2020 é um ensaio no veleiro, que esse ano já teve também, em 2021. Eu nunca tinha, eu podia muito bem ter me acovardado, é o que eu falo do poder feminino, quando a gente confia na gente mesmo. Eu nunca tinha fotografado num veleiro, me deu essa ideia, falei, não podia fazer um ensaio no veleiro, hein? Peguei, arrumei a parceria com um veleiro, fui lá, fizemos um ensaio teste para ver como ia funcionar e já vendi 2 vezes esse ensaio. Ele é um evento anual. E esse ano passado eram 3 meninas lá no barco. Esse ano foram 5, na verdade eram 7, mas a gente alterou a data e tal, ficaram 5. E já tem gente querendo do ano que vem. Imagina se eu tivesse ficado com medo lá no começo. Ai, será que minha foto vai ficar toda tremida porque eu vou fotografar no veleiro? Eu fiquei... Só uma curiosidade, esse ensaio foi domingo passado. Até segunda-feira, à noite, eu estava ainda balançando no barco. Eu deitada na minha cama, eu sentia assim um balanço. Porque eu fiquei, sei lá, 4 horas, porque é uma atrás da outra fotografando. 4 horas em pé no barco fotografando. E isso é puxado. Então, é um bastidor que às vezes a pessoa não conta. E todo mundo fica achando que é fácil, sendo que não é. Aí, aqui, eu já trouxe... Ah, não. Tem esse aqui antes. Eu trabalho com experiências que são... Eu considero que o ensaio fotográfico ele não é só um ensaio. Ele é uma experiência de vida. Principalmente para essas mulheres que não são profissionais. A maioria nunca fez um ensaio fotográfico na vida. Então, elas têm muito questionamento de... será que vai ficar bonito? Será que eu, gorda, posso fazer? De não se ver representada, às vezes, na publicidade, na mídia, e se questionam muito. Então, eu foco também, além dos ensaios, em produtos digitais que elevem a autoestima feminina. Então, eu considero o ensaio como uma experiência e eu desenvolvo também experiências virtuais. Eu já fiz encontro virtual de mulheres, esse ano, né? Aliás, desde o ano passado, a gente não está podendo fazer nada presencial, de aglomeração, então tem que ser online. E eu invento coisas para que essas pessoas, essas mulheres, possam se desenvolver também como seres integrais, não só naquele momento ali do ensaio. Tem um depois muito forte, até porque, como eu falei, eu trabalho esse troca-troca entre elas. Então, eu quero que elas tenham interação entre elas para que elas não dependam de mim para se sentir bem. Isso vai além da fotografia, muito além. E aí, já trouxe um trabalho desse ano. Esse trabalho aqui foi desse ano. Essa menina, a Adriana, eu já fotografei ela. Essa foi a 11ª vez que eu fotografei ela. E ela, assim, no primeiro ensaio, ela não fez ensaio só comigo, ela já fez ensaio com outros profissionais também. Ela gosta muito de fotografia e tal, mas ela tinha muita dificuldade com a expressão facial. E a pessoa diz, eu não vou fazer foto porque eu não sou fotogênica, porque... Só que isso é treino, é para ter paciência, é ser resiliente. E ela não conseguia expressar nas fotos o que é o desejo dela. E nesse último ensaio, que era um sonho dela, um ensaio tipo uma fadinha numa floresta, ela conseguiu atingir esse objetivo dela. Aí que ela tem muita dificuldade com expressões sérias, e ela fez uma fada e uma bruxa e atingiu o sonho dela em relação a ensaios. Ela é uma das que levam para a vida. A gente fala que ser diva é uma filosofia de vida,
porque não é só o ensaio, é transpor para a sua vida aquela sensação, aquele sentimento de empoderamento que você sente quando está sendo fotografada. Aí aqui eu trouxe uma fala do Ansel Adams, que é um fotógrafo já falecido, mas bem famosa, que quando a gente fotografa, a gente não está só apresentando só aquela foto ali com a câmera. A gente traz toda uma bagagem do que eu vivi, de que a gente viveu. Então, se eu fui uma criança que tirei muita foto, como eu fui mesmo, uma criança que tinha foto todos os momentos, que já fiz 300 mil ensaios, já posei muito. Isso está presente na minha fotografia de outras pessoas. Os filmes que eu vejo, meu gosto por filme indiano, que eu vejo muito filme indiano, está envolvido na minha foto. Eu querendo ou eu não querendo. Então, a gente sempre carrega a nossa bagagem de vida. Eu na fotografia, outras pessoas em outras áreas, mas a gente sempre leva para o profissional bastante do nosso pessoal, de quem a gente é na nossa essência. Então, quanto mais a gente se conhece, a gente sabe quem a gente é, mais fácil fica você se posicionar na sua vida e também no seu trabalho, na sua vida pessoal e na sua vida profissional. E era isso que eu tinha para apresentar aqui, falar um pouco, trazer um pouco das minhas ideias, principalmente. Vou fechar aqui a apresentação. Agora é contigo, Samara. Beleza, eu elaborei umas perguntas para fazer para você. Acho que você falou um pouco sobre as perguntas, mas aí, conforme eu fazer a pergunta para você, você aprofunda mais no assunto. Sim. Tá. Uma das primeiras perguntas que eu elaborei foi: quem é Luciana Nogueira para você? Ai, eu sou aquela do sangue nos olhos. Eu sou ousadia e alegria, efetivamente, todos os dias. Eu busco, na minha vida, sempre sempre o além. Eu busco ir além. Eu acho que faz parte da minha essência. Muitas coisas eu me questiono se veio da minha criação ou se veio de mim mesmo, da minha personalidade. Na minha família, eu nunca fui criada, apesar de eu tenho 43 anos, né? Eu nasci em 77, então vivi nos anos 80, e eu sempre fui a única criança negra na minha sala de aula. Eu era uma das poucas, eu fazia curso de inglês e eu era a única negra da minha sala. E isso foi algo que nunca me intimidou. Nunca me intimidou, porque, na verdade, eu até gostava. Isso eu acho que faz parte da minha essência, porque eu acho que eu não sou uma pessoa que me esconde, eu sou mais a que me mostro que sou aparecida mesmo. Então, eu achava o máximo ser a única negra no lugar, enquanto muitas pessoas, até hoje, né, se recolhem quando veem que se sentem incomodadas por ser a única pessoa negra naquele ambiente e muitas vezes se questionam se o lugar delas é ali. Eu, pelo contrário, sempre gostei. E, assim, na minha família eu sempre fui muito estimulada, minha família é toda negra, e a gente sempre foi muito estimulado a se mostrar, a estar presente, que todo lugar é o nosso lugar, sim, que a gente não precisava se esconder, que a gente não era menos por ser negro. Então, juntou quem eu sou na minha essência com a forma que eu fui criada, e isso me tornou a mulher que eu sou hoje, sem medo de falar as coisas, sem duvidar da minha própria capacidade. Eu sou uma pessoa, resumindo, eu sou uma pessoa que não duvida da minha própria capacidade. Muito bom você sempre acreditar em si mesmo, né? Ter autoconfiança. Sim, sim. Às vezes a gente duvida daquela situação, se aquela situação vai dar certo. Mas não da capacidade. Eu não duvido da minha capacidade. Eu duvido dos reveses da vida que podem me atrapalhar ou que possam ter situações que eu não consiga realizar daquela mesma forma que eu planejei e tal. Mas da minha capacidade, eu nunca duvido. Tá, eu vi que você é uma fotógrafa de divas. O que é para você ser uma diva? Ai, e hoje mesmo eu falei isso. Hoje mesmo, mais cedo. Ser diva é ser uma mulher que
acredita em si mesmo, que busca sempre o autoconhecimento, a evolução, e utiliza a fotografia como uma ferramenta de autoconhecimento, de melhora, de evolução. Não é a gente, não é se fotografar por fotografar. Eu sou fotógrafa, mas eu também me fotografo. Eu faço um selfie, bastante selfie no meu celular, mas não é só para fazer a foto, para eu ver que eu tô bonita, não é para isso. É para eu me conhecer. Eu uso a fotografia, como as divas no geral usam fotografia, como uma forma de reconhecimento da sua própria imagem. E isso tem um poder muito grande, porque a gente não tem como negar que o visual importa. E quando a gente não tenta ignorar ou a gente tenta esconder o nosso visual, a gente acaba minando as nossas próprias forças. E outra coisa também muito importante é que ser diva é compartilhar com outras mulheres o que você sente, compartilhar o que você pensa. Porque não adianta eu ter essa ideia e não te contar, por exemplo, guardar isso para mim. A gente vive a gente fala sempre que está vivendo numa bolha. Eu vivo numa bolha que a grande parte das mulheres tem autoestima elevada, mas eu tenho consciência de que isso não é o padrão, não é a maioria. Temos muitas em situações de violência, em situações de violência verbal, inclusive que a pessoa ouve coisas que a diminuem o tempo todo. Situações de profissionais, familiares, que minam a sua confiança o tempo todo. E é por isso a gente fala que vive numa bolha. Então, seria um egoísmo da minha parte viver na minha bolha e não falar para ninguém sobre isso. E não falar sobre autoestima, sobre autoconfiança para todo mundo. Eu acredito muito nisso. Então, eu sempre falo... para as meninas que lidam comigo sempre. Eu tenho um papo muito aberto, a gente conversa muito, independente de ter fotografado comigo naquele dia ou não ter, ou de nunca ter, de repente só me segue no Instagram. Eu converso muito por direct com muita gente, pelo WhatsApp com muita gente. E algo que eu sempre comento é, se você achou legal, se você acha que aquilo ali pode ajudar alguém, passa adiante, não guarda para você. Achei bem legal a parte que você disse, que a diva é a mulher que confia em si mesma e tal. Mas não depende de imagem. Para mim, não depende de imagem. Às vezes chega uma mulher e fala assim, ai, mas será que eu posso? Como assim? Claro que pode, por que não poderia? Sendo mulher, porque eu escolhi trabalhar com esse nicho, né? Eu escolhi para trabalhar com o público feminino. Eu não trabalho com crianças, por exemplo. Eu trabalho com... meu público, em geral, é acima dos 30 anos. Já fotografei a mulher com 40 anos, 50 anos. Então, todos os corpos. Eu falo que eu fotografo do manequim 34 ou 54, 60. Isso, para mim, não faz a menor diferença. O que a fotografia representa para você? A fotografia representa, para mim, duas coisas. Um meio de vida, porque eu sou uma fotógrafa comercial. Eu não sou uma fotógrafa conceitual, que faz projetos. A fotografia, para mim, ela é um meio de subsistência. É minha profissão, é onde eu ganho dinheiro e é onde eu quero ganhar mais. Então, eu não tenho problema nenhum com vendas e nem de expor isso, porque é legal você ter um trabalho que você ama, que você gosta, que você consegue inspirar outras pessoas e você ganhar dinheiro com isso. Porque, principalmente na área das artes, é um problema que os artistas, em geral, têm, falo isso mais por conta da dança, que eu também trabalho com a dança, é que os artistas têm dificuldade em capitalizar, né, em vender o seu trabalho. Eu não tenho dificuldade nenhuma em vender o meu trabalho. Eu valorizo muito o meu trabalho. O tanto que eu me dou nos meus trabalhos, eu preciso ser recompensada por isso. Até porque, se eu não sou recompensada, eu não posso fazer algo por ninguém, né? Eu estaria trabalhando até em outra área, provavelmente. E outra coisa que a fotografia para mim, é um meio de expressão. Tanto minha,
ponto de quem eu estou fotografando. Porque quando eu tenho um ensaio para fazer, aquele ensaio, apesar da foto carregar um pouco de mim, da minha visão, aquela foto é da pessoa. Então, se você falar para mim, eu quero fazer uma foto em que eu pareça uma rockstar, você vai parecer uma rockstar. Eu não tenho que saber se eu vou achar bonito, se eu vou achar bom, não importa a minha opinião. Nem a minha, nem da maquiadora que trabalha comigo, nem da personal stylist que trabalha comigo. Não importa para a gente enquanto equipe. Importa o que você quer. Então, se você quer isso, é isso que você vai ter. E a gente trabalha para materializar isso, a sua expressão através da fotografia. Você já sofreu algum tipo de preconceito no seu ambiente de trabalho, principalmente na fotografia? Não. Olha, isso é até uma questão engraçada. Na minha família sempre tem essa discussão do preconceito, né? Quando une todo mundo. Minha família não é muito grande, eu só tenho um irmão e tenho 5 primos, mas 3 são mais próximos, né? Que a gente se encontra com frequência. Se encontrava até 2020, início de 2020. Né? Mas a gente sempre tem essa discussão, porque eu falo que eu nunca sofri preconceito. E eles ficam, não é possível, você que não percebeu. Eu falei, não, eu não... Eu falei, pode ter até acontecido de eu não ter percebido, mas eu nunca sofri. Meu filho também, meu filho é um pouco mais claro que eu, mas ele também é negro. E também passa pela mesma situação de não ter sofrido. Eu confesso que também eu não fico procurando atitudes para nomear como racismo. Não, eu não procuro atitudes, mas também nunca senti. Eu venho antes de eu ser fotógrafa, como eu falei, eu dou aula de dança do ventre há 17 anos, e é um meio que é extremamente branco. E eu sou professora há 17 anos, e eu dou aula para mulheres brancas. Hoje em dia tenho duas alunas negras, mas no geral a grande maioria é branca. E mesmo nesse meio, eu nunca sofri racismo. Já vi situações que não eram legais, já, mas não diretamente comigo. Vi situações de blackface, né? Situações no geral, assim, de desvalorização da cultura negra. As barreiras que você teve que enfrentar para chegar no lugar onde você está agora. Talvez, assim, não entrando bastante nessa questão do racismo, como você colocou que não sofreu preconceito, explícito pelo menos, né? Como que você conseguiu sair do lugar de onde você estava e chegar onde você está agora? Como que foi esse processo para você? Eu, na minha opinião, acredito que não tenha sido muito fácil, porque você é fotógrafa há basicamente 4 anos, né? Sim. 17 anos de dança e, de repente, a fotografia. Então, como que foi isso? Eu já enfrentei e enfrento muitas barreiras. Sou professora de dança, sou professora de educação física, mas eu não atuo mais na educação física, mas eu era funcionária pública. Eu trabalhei 5 anos como professora de educação física escolar no município aqui do Rio. Porém, era algo que eu não gostava, nunca gostei de trabalhar com educação física escolar. E eu saí do meu emprego. Eu já estava envolvida com a fotografia mas na fotografia não era a minha atividade principal, né? Como eu trabalhava lá, eu saí da estabilidade para empreender na fotografia, porque era algo que eu não gostava. E desde que eu comecei, eu sou casada há 11 anos, desde que eu comecei em 2017, antes até de sair da prefeitura, eu já sabia que eu não queria ficar naquele trabalho para sempre. Eu comecei a ver coisas para fazer para eu sair dali, né? E a fotografia veio como essa coisa para eu sair. Mas eu comecei a estudar, comecei a pesquisar. Então, quando eu comprei a câmera, que eu não tinha nem objetivo de ser fotógrafa nem nada, como eu falei, eu ficava estudando até de madrugada, porque eu não sabia mexer naquilo. Quando eu entrei no curso de fotografia, só que ele era para começar em janeiro, começou em maio. E aí, quando o curso começou, eu já sabia fazer tudo.
porque eu já tinha aquele ensaio que eu fiz primeiro, eu já tinha feito. Eu me inscrevi em novembro, o curso começou em maio, já tinha até ganho dinheiro já na fotografia. Então, eu sou uma pessoa autodidata. Eu passei e passo muitas noites acordada, trabalhando. Hoje em dia, desde 2020, menos. Mas no início, eu não tinha nada estruturado de um negócio. Nada. Nem financeiramente, nem de organização. Não tinha nada. Então, eu precisei me dedicar muito. Até hoje, eu abdico de muito tempo familiar, de muito tempo de vida pessoal. Eu trabalho em torno do ano passado e esse ano, em torno de 12 horas por dia. Mas eu já trabalhei 16, 17 horas, principalmente no início. Tá aqui, ó, a minha cinta aqui. Eu trabalho no computador de cinta para não ficar com dor nas costas. Vê que não é mentira. Não tenho os melhores equipamentos. Eu sempre agi com o que eu tinha. Quando eu comecei, até antes de eu sair da prefeitura, eu tinha alugado uma sala perto da minha casa, que é onde é meu estúdio, para eu dar aula de dança. E essa sala era ok para dança, mas para fotografia ela é muito pequena. E nesse espaço, que era de 3 por 6 metros, bem pequeno, eu fiz muita coisa, mas muita coisa mesmo. Eu nunca me deixei intimidar pelos recursos que eu tinha. Primeira coisa que me ajudou nesse processo todo, que eu me considero ainda em processo. Esse ano, estou mais relax, ano passado? Estou, porque eu já consegui incutir muita coisa na mente de muita gente. Então, eu tenho mais aliadas, digamos assim, né? Então, mas só que isso não aconteceu lá em 2017. Quem sou eu na fila do pão? Se você perguntar para qualquer pessoa fotógrafa aí, ninguém me conhece, não. Porque não sou uma autoridade com nome, nada disso. Então, eu me considero ainda em processo. Mas tem coisas que ninguém fala. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma maquiadora que trabalha comigo. A pessoa fala, que legal, tá fazendo isso, mas não sabe que quando eu fui fazer aquele ensaio lá da floresta, eu fiquei uma semana com o pé inchado, porque eu fui toda picada de mosquito no tornozelo. Eu tomei mais de 20 picadas de mosquito no tornozelo para fazer aquela foto ali dentro daquela água. Andei pra caramba, carrego peso. O meu aluguel da minha sala, ele vai aumentar, porque eu não mudei de espaço, eu tenho um espaço maior, maneiro, bonito e tal, mas ele vai aumentar em junho e eu vou ter que dar meu jeito para pagar aquilo ali. Então, são desafios que aí existem o tempo todo. Eu acho que, atualmente, o meu desafio diminuiu em relação a mostrar o valor do meu trabalho, porque eu já tenho muito mais organização, eu já tenho muito mais estudo também, não só de fotografia, porque eu tenho mais estudos de negócios, de uma forma em geral, para gerir o meu trabalho, e isso mudou bastante, mas eu já ralei e ralo. Eu não vou dizer que eu trabalho menos hoje em dia do que eu trabalhava antes. Quantas vezes eu fui dormir com o celular, com fone, escutando aula de fotografia, e meu marido ia dormir e eu estava ali estudando. Acordar às 6 horas da manhã para assistir uma live que não ia ter replay. E aí, botar despertador para acordar às 6 horas da manhã, com o caderninho embaixo do travesseiro, para anotar aquilo ali e tal. Eu sou uma pessoa que não acorda cedo, não gosto de acordar cedo. Eu gosto de acordar tarde. 10 horas para lá. Só que, se eu quero que o meu negócio dê certo, eu não posso fazer isso. Eu preciso acordar cedo. E eu me forço. Quando eu comecei, meu marido não me apoiava, meu filho não me apoiava. Assim, vai largar a prefeitura? Vai largar para fazer isso se não der certo? Isso é um questionamento que existia e existe, né? E ninguém me apoiou. E eu bati no peito e falei, eu vou fazer. Se não der certo, eu mudo a rota, mas eu vou tentar. E eu peitei fazer isso. E quando eu falei para ele que eu ia acordar cedo, você vai acordar cedo? Duvido de você acordar. Meu marido falou isso, duvido. E aí eu fui aos poucos, diminuindo o celular despertador para 9 horas, 8h30, 8 horas, 7h30, 7 horas, 6h30. Então, são desafios que eu enfrentei e enfrento até hoje. Eu medito há quase 2 anos. Por quê? Porque minha mente fica assim... Se eu não paro um momento para me assentar, daqui a pouco isso vai estar me influenciando negativamente na minha saúde.
Então, eu medito todo dia, quando eu acordo, eu medito para poder acalmar minha mente. E nem todo dia é fácil. Tem dia que tá mais tranquilo, mas tem dia que não é. Ó, contei um monte de desafio. Que mensagem você teria para deixar aqui para nós, Ecosmel? Olha, gente, primeira coisa, não contem com os outros para realizarem os seus sonhos, as suas vontades, o que você deseja para a vida. Não digo só profissionalmente, né? Como pessoa também. Porque todo mundo tem seus objetivos. Todo mundo tem os seus desejos, os seus sonhos. Por que que uma outra pessoa iria correr mais atrás do seu sonho do que você? Né? Por que que uma pessoa... Por que que eu... Vou botar um exemplo que é da minha casa. Por que que eu, Luciana, que trabalho pra caramba, trabalho grande parte do que eu faço sozinha, correndo, com os meus corres, os meus BOs, a minha vida, eu vou parar de fazer o meu para fazer um negócio pro meu marido se eu estou com o meu trabalho atrasado. Então, não espere que o outro vai fazer por você, porque você tem que contar contigo mesmo. E sem mimimi, porque você tem que fazer o que tem que ser feito. Como eu falei, eu não gosto de acordar cedo, mas eu não acordo. Eu não gosto de fazer stories, por exemplo. É uma coisa que eu não gosto de fazer stories no Instagram. Eu gosto do feed, tá? Mas stories eu não gosto de ver, não gosto de fazer. Mas faz parte do meu negócio, faz parte do momento de conexão do meu trabalho. Eu vou lá e faço. Tem gente que não gosta de fazer conta. Eu não sei fazer conta, não me dou bem com isso. Se você precisa disso para o seu trabalho, vai lá e faça, sem reclamar, porque aquilo a longo prazo vai até ficar melhor. Então, a grande mensagem é essa. Não espere que os outros vão fazer por você o que você mesmo tem que fazer. E não fique sentado na cadeira reclamando, sentado em cima do prego reclamando. Porque isso é chato e não te leva a lugar nenhum. Tô dando bronca nas pessoas. Tá certo. Lu, então é assim que a gente finaliza nosso bate-papo. Acredito que tanto eu quanto a Samara, a gente ficou muito feliz de poder conhecer o seu trabalho, a sua forma de trabalho. Muito, mas muito obrigada mesmo. Ter uma mulher como você, uma mulher preta, que trabalha, que fotografa divas, para trabalhar a autoestima dessas mulheres faz muita diferença para a gente.